Boa noite a todos. Eu sou o André Felipe Souto Araújo e comigo aqui está a Gabriela Soares Macedo. Nós somos acadêmicos do curso de Sistemas de Informação aqui da Unimontes e vamos apresentar hoje um trabalho muito interessante sobre qualidade de software em um ambiente crítico que vai ser o Hospital da Plástica, onde a acadêmica Gabriela Macedo já trabalhou. Vamos passar para o próximo slide. A gente vai começar conhecendo melhor a empresa, né? O Hospital da Plástica, especialidade médicas de Montes Claros, é uma instituição de saúde que atua como segmento hospitalar. O foco principal é em cirurgia de plástica, mas também oferecendo diversas e outras especialidades efetivas. A empresa também presta serviços variados, incluindo consultas especializadas, tratamentos críticos, cirurgias de média e alta complexidade, internações clínicas e procedimentos também não cirúrgicos. E além dessa cirurgia plástica, o hospital também oferece especialidades como ortopedia, urologia, ginecologia e neurologia, o que demonstra uma estrutura bem diversificada. Também é importante entender que o Hospital da Plástica ele atua como ambiente de alta criticidade, né? Diferentemente de uma empresa de software comum, onde um erro pode causar uma perda de dados ou responsabilidade do sistema hospital, a falha pode estar diretamente na segurança do paciente, né? A morte. Então algo a se ter bem mais cuidado. A gente vai passando para o próximo slide. Aqui. A TI como suporte vital à operação. Então, a gente vai entender como a TI vai funcionar dentro do Hospital da Plástica. A tecnologia da informação é absolutamente vital para a operação diária do hospital, né? Sem os sistemas de informação, seria praticamente impossível gerenciar os pacientes, os procedimentos, os dados clínicos e também a administração da instituição. O Hospital da Plástica ele vai usar vários sistemas críticos. Né? O primeiro deles é um sistema de informação hospitalar, que vai ser responsável pela gestão administrativa e operacional de toda a instituição, né? Vai ser através desse sistema que a gente vai controlar os agendamentos, o faturamento, os recursos humanos, entre outros. Posteriormente, a Gabriela vai explicar direitinho como é que funciona, que ela já trabalhou lá. Vai dar detalhamentos mais profundos, então vai ser mais fácil de entender. O outro sistema crítico também, que talvez é um dos mais importantes, que visualiza tendo em vista o ponto clínico, né? Vai centralizar também e proteger todos os dados clínicos do paciente, que vai ser um sistema mais terceirizado. Lá vão ficar registrados os sistemas históricos, médicos, prescrições, resultado de exames e toda a informação necessária para o atendimento mais seguro do paciente. E também vai utilizar um sistema de arquivamento e comunicação de imagens médicas. Vai ser essencial para a radiologia, na maioria dos casos lá, e outros exames de imagem. Por fim, a infraestrutura de redes de lá, segurança de dados, conformidade com a LGPD e o suporte técnico são gerenciados também pela equipe da TI, que a Gabriela também já trabalhou nessa parte, ela estava muito empolgada com essa parte na hora da entrevista, com o nosso amigo. Qualidade focada em aquisição de segurança e estabilidade, né? Bom, a gente vai entender um pouco como o hospital ele vai garantir a qualidade de seus sistemas. A empresa, no geral, ela segue uma política de qualidade que é adaptada à criticidade do ambiente hospitalar. A maior parte desse software utilizado é comercial. Ele é adquirido de fornecedores especializados. A política vai se concentrar em três áreas principais, né? A aquisição, a configuração e também a manutenção dos sistemas. Para as customizações e integrações internas que desenvolveram, o hospital vai focar basicamente nesses três pilares que eu já disse, que é aquisição, configuração e manutenção. Primeiro vai ser esses principais pilares, né? Da unidade. A gente vai ter a usabilidade, né? Os sistemas devem ser intuitivos para a equipe médica e de enfermagem. Um sistema vai ser mais complicado, que vai levar erros humanos, então no hospital os erros humanos não podem ter consequências graves, então é a facilidade de uso de uma prioridade de qualidade no software, certo? Segundamente, a gente tem a segurança de dados. O Hospital da Plástica ele vai seguir rigorosamente a Lei Geral de Proteção de Dados, que vai significar implementar criptografias, controle de acesso baseado na função ou ABC, e editores regulares que quem acessa quais dados e quando vai acessar os dados. Então, é um sistema bem rigoroso que garante a LGPD. Em terceiro também tem a estabilidade e disponibilidade. Os sistemas críticos eles devem ter a disponibilidade próxima
de tal porcentagem, que eles não disseram ao certo, a gente não captou essa informação na hora certinha. Estava travando muito, estava chovendo muito monstros na hora do momento. E vai exigir um monitoramento constante e planos de contingência bem definidos para a recuperação dos desastres. Então, no geral, o hospital vai adotar uma abordagem híbrida, né, para aquisição e implantação de software, vai usar um modelo mais estruturado, com fases bem definidas, para as customizações, integrações, entre outros. Utiliza metodologias ágeis, né, que vão permitir responder rapidamente às mudanças. E um suporte também para manutenção muito interessante. Vai seguir processos baseados em TL, etc., o padrão internacional, que é do serviço de TI. Vou passar a palavra agora para a Gabriela mais cedo, que vai explicar direitinho as ferramentas. Muito obrigada, André. Oi, Eduardo, tudo bem? Aqui é a Gabriela. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre a gestão de projetos como garantia da qualidade. Aqui a gente mostra como a gestão de projetos e as ferramentas de TI ajudam a garantir a qualidade no hospital e as ferramentas utilizadas. O principal sistema utilizado é o SimConecta. Ele centraliza todo o gerenciamento do hospital, ele agenda prontuário, procedimentos, pacientes, relatórios e rotinas administrativas, e tudo integrado no mesmo sistema. As equipes, elas conseguem trabalhar de forma organizada, com menos erros e com mais rastreabilidade. E isso melhora tanto a operação quanto a qualidade do atendimento. E para o suporte remoto, eles utilizam o Ndesk, que é o mesmo que até a Unimonte utiliza. Com ele, a equipe de TI consegue acessar os computadores à distância, resolver problemas rapidamente e reduzir o tempo de indisponibilidade dos sistemas. E esse suporte, ele é imediato e é essencial no ambiente crítico como o hospital, que é um ambiente mais sensível, que o sistema ele não pode ficar sem funcionar, porque caso, por exemplo, muitas vezes o sistema ele saía do ar e o médico precisava dar alta para um paciente, e precisava dar alta para ele e já vinha outro paciente para entrar também, porque o Hospital da Plástica não é um hospital tão grande assim, não tem tantos leitos, se eu não me engano, lá tem 8, 12 leitos, então precisava ter essa mudança rápida aí, então o sistema ele não podia dar problema. Você pode passar para mim, por gentileza, André? Slide. Então, integração e conformidade, os maiores obstáculos. Então, aqui a gente vai mostrar os principais desafios enfrentados pelo setor da TI do hospital. O maior desafio, o primeiro, é a integração de sistemas, a dificuldade em fazer sistemas de diferentes fornecedores conversarem, porque o SimConecta, ele é um sistema terceirizado, é um sistema lá de São Paulo, e só que lá no hospital a gente não utiliza só o SimConecta. O SimConecta é para uma coisa, lá eles utilizavam o local web para outra, eles usam também o Kentro para outra coisa. Então, sempre os sistemas eles precisam conversar bem entre si. Todo mundo precisa saber utilizar todas essas ferramentas. Resistência à mudança. Médicos e enfermeiros muitas vezes demoram a se adaptar a novos fluxos digitais, então a TI precisa acompanhar e treinar, porque muitas vezes tem algum médico que às vezes é mais velho, um enfermeiro que às vezes é mais velho, que não consegue entender o sistema, mas o sistema SimConecta, ele tem uma UX muito boa também, ele é bem fácil de entender, de achar as coisas, então foi bem tranquilo na questão de treinar. E também o terceiro desafio é a conformidade regulatória.
na área da saúde, tudo precisa seguir a LGPD e as normas da Anvisa, o que exige atualizações constantes e muito cuidado com a segurança. Ou seja, integrar sistemas, mudar a cultura e manter conformidade são os pontos mais críticos. Passa para mim, por gentileza. Então, dicas para futuros profissionais de qualidade de software. Então, aqui estão as principais orientações que recebemos durante a entrevista. Seja advogado do usuário. Usabilidade é a primeira linha de defesa. Se o sistema é difícil de usar, ele gera erros humanos. E no hospital, erro humano compromete a paciente. E isso é muito importante mesmo. Eu passei por poucas e boas no hospital, porque médico são bem bravos, eles reclamam bastante. Priorizem a segurança. Segurança não é opcional. Um vazamento de dados ou falha no sistema de hospital podem ter consequências graves. Segurança precisa ser prioridade sempre. E no hospital, o que é claro, o Hospital da Plástica, ele tem a questão dele é saúde, só que a questão dele também é muito sobre estética. Então, lá eles tiram muitas fotos de pacientes, então precisa ter uma proteção assim gigantesca em relação aos dados, porque é a integridade toda do paciente que está na mão, né, do sistema. Terceiro, comunicação e qualidade. Qualidade é trabalho em equipe. A TI precisa saber conversar com os médicos, enfermagem e administração. Um requisito mal entendido vira um problema enorme lá na frente. Então, você precisa ter paciência. É muito complicado, porque a gente da área de TI, a gente não tem muito conhecimento sobre isso, né, médico. Então, a gente precisa ter muita humildade para escutar e aprender e estudar o que o pessoal do hospital tem para falar com a gente. Porque a gente precisa fazer as coisas de acordo com a necessidade deles, né? Então, às vezes os médicos têm muitos problemas entre eles, entre os enfermeiros e a administração, porque são pessoas muito diferentes. E são setores muito diferentes, então a gente precisa saber conversar, precisa saber ouvir todo mundo. Isso é uma coisa que com certeza garante muita qualidade do sistema, porque tem essa diferença aí de setores muito grandes. E o Sinconecta, por exemplo, ele tem... Não é não o pessoal, só os médicos que usam, é o pessoal da farmácia, é o pessoal da almoxarifada, o pessoal do financeiro, o pessoal da manutenção, o pessoal da TI, que todos os requisitos, sempre que eles vão fazer, é isso mesmo, eles vão fazer alguma requisição, de alguma coisa, uma caneta, um papel, um lápis, qualquer coisa, eles têm que pedir pelo sistema. Então, é todo mundo que utiliza. Então, você precisa saber e ter paciência para conversar com todo mundo. E o quarto invistam em automação de testes. A automação evita que uma mudança quebre algo que já estava funcionando. Isso é indispensável em módulos críticos, como prescrição eletrônica e faturamento. Isso é muito importante também. E é um problema que o Sinconecta já teve bastante em relação à prescrição eletrônica, já foi consertado, inclusive. E a questão do faturamento. Pode passar para mim, por gentileza, André. Então, e conclusão. Então, nossa impressão geral é que o Hospital da Plástica ele tem uma maturidade TI acima da média, muito por causa das exigências regulatórias e da criticidade do ambiente hospitalar. Lá, qualidade de software é vista como segurança e conformidade, não só como eficiência. Um ponto forte é a abordagem híbrida, os processos estruturados para aquisição de sistemas e os métodos ágeis para customização. Além disso, o sistema, o uso de ferramentas de gestão, o Sinconecta, o Ndesk, eles
eles ajudam e indicam